Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar uma perspectiva médico-legal sobre o aborto para o nosso trabalho na Universidade Federal da Paraíba, certo? Inicialmente, eu acho que é importante nós ponderarmos que esse é um tema muito sensível e com muitas nuances, desde de perspectivas religiosas e íntimas pessoais, até perspectivas mais macro, no âmbito de como a sociedade visualiza toda essa questão e essa temática. Primeiramente, eu acho que o mais importante dessa questão é nós conceituarmos para que vocês possam entender do que nós estamos falando. Então, pode passar o slide para que a gente possa tratar sobre o conceito de aborto. Carrara fala que o aborto criminoso é a morte dolosa do ovo no alvéolo materno, com ou sem expulsão, ou a sua expulsão violenta seguida de morte. Já Genival Veloso de França, ele fala que o aborto, o crime de aborto, é a destruição de uma vida intrauterina até os instantes que precedem o parto. Então, isso traz para nós algumas consequências. A primeira delas é a gente entender que esse conceito médico-legal de aborto nos remete ao crime de aborto. E sobre isso, a gente sabe que tem algumas nuances sobre essa questão, em que há uma problemática social vigente em relação a essa descriminalização do aborto ou legalização, como alguns chamam. E sobre isso, as minhas colegas vão falar mais adiante. Também em relação a isso, é importante a gente ressaltar que existe uma diferença entre o conceito médico-legal de aborto e o conceito obstetrício do aborto. Pode passar o slide, que aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Em relação ao conceito da obstetrícia sobre o aborto, o que acontece? Para esse ramo da medicina, somente é considerado aborto até a 22ª semana de gestação. Ou seja, após esse período, não existe mais o aborto para a obstetrícia. Pode ser um parto prematuro, como muitos chamam. Já no âmbito da medicina legal, não existe essa questão temporal, mas sim sobre o fato propriamente dito. Isso é, se o feto ele foi morto no ambiente intrauterino, então é considerado um aborto. E aí há a questão de que esse aborto pode ser criminalizado ou não. Isso é uma questão que as meninas vão tratar mais adiante sobre a diferença entre o aborto que é criminalizado e aquele que é permitido pela nossa legislação. Mas para nós, juristas, o que mais importa nesse sentido? É a gente entender esse conceito médico-legal do aborto, porque é isso que a gente pode precisar numa seara judicial. E aí, esse é o conceito que a gente precisa entender, que o aborto é a destruição de uma vida intrauterina até os instantes que precedem o parto, certo? E porque, já que o feto ele está vivo e ele vai ser destruído, entre aspas, ele vai ser morto, por que a gente não pode falar de homicídio? Porque o que acontece? Para que no nosso ordenamento jurídico, para que seja considerado um homicídio, é necessário que aquele sujeito tenha personalidade jurídica. O que só ocorre, de acordo com o nosso Código Civil,
a partir do nascimento com vida. Então, o que acontece? O nascituro, ele ainda não possui personalidade jurídica. Por isso, a gente não pode falar em homicídio, ainda que seja considerado crime. Não é o crime de homicídio, mas sim o, até então, crime de aborto, que pode vir a ser descriminalizado ou não. Vamos ver como se dará o nosso legislativo e o nosso Poder Judiciário, como é que vai entender futuramente essa questão. Em relação à construção histórica do aborto, é importante a gente entender que o aborto ele é uma situação que a sociedade como um todo ela se preocupa com essa questão há muito tempo. Desde o Código de Hammurabi e o Código Persa, já existiam dispositivos legais que versavam sobre especificamente a questão do aborto. E ainda, em relação aos romanos, há uma peculiaridade muito que eu acho que importa muito com o nosso período atual. Que o que acontece? Os romanos, eles passaram a ver essa questão do aborto de maneira diversa ao longo do tempo, que é o que a gente tem visto atualmente, uma mudança de perspectiva sobre essa visão. Então, o que aconteceu com os romanos? Inicialmente, houve um tempo em que o aborto ele era praticado livremente, porque o que era que se considerava? Que o feto intrauterino, né? O feto só pode ser intrauterino, mas, enfim. O feto, ele era considerado como parte integrante da mulher e que ela podia dispor dele absolutamente. Já com o advento do cristianismo entrando na cultura romana, foi que modificou essa situação e aí passaram a não aceitar o aborto. Ou seja, aí a gente pode ver que a sociedade, com o passar do tempo, pode modificar o seu entendimento sobre essa questão, seja para criminalizá-lo ou descriminalizá-lo. Já em relação ao Código Penal Russo, de 1926, o que nós vemos? Que dava para. Eles davam. Aquele código ele dava a entender que o aborto consentido ele não se constituía uma antijuridicidade, desde que ele fosse praticado por pessoas habilitadas e em condições higiênicas, que é também uma pauta muito forte nessa questão do aborto atualmente, são as condições com que o aborto ocorre. Por quê? Em muitos lugares em que não há essa aceitação do Estado, ou seja, abortos clandestinos, o que acontece? Muitas mulheres perdem as suas vidas por conta dessa questão. Então, desde 1926, lá na Rússia, já havia essa preocupação sobre essa questão. E na Alemanha nazista, a gente vê a questão do aborto eugênico como uma forma de fazer uma tentativa de que se existisse aquela raça superior, entre aspas, como se entendia na Alemanha nazista. E no Brasil, como é que ocorreu esse entendimento sobre o crime de aborto? No próximo slide. Primeiramente, com o Código Penal Imperial de 1930. Esse Código Penal, ele tratava o aborto nos crimes contra a segurança da pessoa e da vida. Só que o que acontece? Esse código, ele ainda tinha esses dispositivos no código, ainda tinham muitas falhas, muitas lacunas e que precisavam de uma proteção maior. Por exemplo,
Nos casos em que a gestante morria, não havia sequer alguma punição nesse sentido. E ainda, nem se cogitava falar nessa época no aborto necessário, o que é uma situação muito peculiar e necessária que o nosso ordenamento jurídico fale sobre isso. Então, no Código Penal Republicano de 1890, o crime de aborto permaneceu tipificado no mesmo capítulo, só que com uma redação diferente. E aí, nessa redação, ele já incluía a situação de morte da gestante. Então, aí a gente já vê um avanço. E nós chegamos até o nosso Código Penal vigente, que não é tão novo assim, é de 1940. E aí a gente vê uma classificação bem maior sobre o crime de aborto, que é o que vai ser dito a seguir. E aí, assim, eu encerro a minha fala e passo a palavra para a Camila. Boa noite. Eu vou falar agora um pouco sobre as formas de aborto não puníveis, né, perante a nossa legislação. Como a gente vê aqui no slide, são três. De acordo com o Código Penal, as duas formas de abortos que são permitidas aqui no Brasil são o aborto necessário ou terapêutico e o aborto sentimental. A anencefalia, o aborto, né, de feto anencefalo, ela veio através da DPF 54. Eu vou falar agora um pouquinho aí da primeira hipótese, que está no inciso 1º do artigo 128 do Código Penal, que é o aborto necessário terapêutico, que é justamente quando a grávida, a vida dela corre em perigo diante da gravidez. Essa questão, né, de você abortar porque a grávida está em risco a sua vida, justamente existe essa ligação. Não pode haver um risco de grave doença ou algo do tipo. Tem que haver realmente uma estrita ligação entre a vida da gestante e a continuidade da gestação. Então, como tem dizendo aí, a mãe precisa estar em perigo vital e existe uma estrita dependência em relação à gravidez e à vida da gestante. E é justamente isso. A vida da mãe, ela tem que estar em estrito perigo, não pode ser além disso. E a única forma de salvar a vida dela é realmente com a interrupção da gravidez. Já a anencefalia, como eu falei, ela veio através da DPF 54, que categorizou, né, que é permitido o aborto de fetos anencéfalos, porque justamente em uma das falas dos ministros eles falam que o que acontece no direito brasileiro, quando ele protege a vida, é a vida em potencial, né? Então, como não há vida potencial para os fetos anencéfalos, que é permitida a interrupção. Como vem aqui, a incompatibilidade com a vida. Outra questão relacionada ao feto anencefalo é justamente isso. A anencefalia ela é a alteração fetal, que é o fechamento do tubo neural, e a ausência de maior parte do cérebro, de coleta craniana e da medula espinhal. Também tem a questão do diagnóstico para fetos anencéfalos, que precisa de todo um trâmite médico para que seja comprovada a anencefalia, para que seja permitido o aborto. Primeiro, o diagnóstico pode ser feito na 12ª semana de gravidez, e ele precisa ser comprovado através de 2 fotografias em face do feto, e em posição sagital, e outra do polo cefálico em corte transversal, para que seja comprovada a anencefalia. A última modalidade de aborto permitido
O sentimental, que é previsto no inciso 2º do artigo 128 do Código Penal, que remete às gravidez que são frutos de estupro. Esse aborto, ele veio a ser permitido porque há uma estrita ligação no estado de necessidade em relação a mais a questão psicológica da grávida, que a mulher ela não deve ser obrigada a levar uma gestação que veio por meios cruéis ou de fruto de um ato indesejado ou de um ato violento. Então, pensando justamente na saúde psíquica da mulher, é que o legislador protegeu justamente essa esfera. Eu tenho aqui um exemplo de caso de aborto sentimental, que foi justamente a menina que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo, que ela tinha 10 anos, mas, além do aborto sentimental, também existia uma esfera terapêutica, porque a criança, ela tinha gestação, tinha uma diabetes gestacional, que impedia, né, que realmente existia essa ligação também vital, e que se ela continuasse com a gravidez, existia o risco de vida para ela, porque, geralmente, quando existe essa diabetes gestacional, o bebê é um pouquinho maior e ela era uma criança, ela tinha um corpo ainda muito infantil. Então, isso poderia levar à morte dela, né? Pode passar, por favor. Pronto, os critérios necessários para a realização do aborto, que é justamente essa análise para poder prosseguir com a realização do aborto, que é a comprovação de avaliação de, no mínimo, 2 profissionais, de todos os requisitos que a gente falou agora, tanto na anencefalia quanto no aborto terapêutico, e ter o consentimento esclarecido tanto da gestante ou dos seus familiares, se a gestante estiver impossibilitada de consentir, ter clareza que a interrupção da gestação é a única maneira de salvar a vida da gestante. De novo, falando mais assim do aborto terapêutico, né, que novamente existe essa ligação de dependência, que a vida da gestante tem que estar em risco por conta da continuidade da sua gravidez. E não é necessário a autorização judicial dentro dessas hipóteses que a gente falou, de abortos que são não puníveis, e a avaliação multidisciplinar, que é justamente essa ligação entre toda a equipe médica, né, psicólogos, enfermeiros, médicos, para ter essa estrutura da mãe na hora de tomar a decisão de abortar dentro das possibilidades que a lei permite. Agora eu vou passar a fala para a minha colega, que vai falar um pouco agora dos meios realmente puníveis que a lei traz para a gente. Bom, eu irei abordar, como Camila tinha dito anteriormente, a questão do aborto punível. No Código Penal, não é definido claramente a expressão aborto. No entanto, juridicamente, podemos entender um aborto como a expulsão prematura do feto ou a interrupção do processo de gravidez. Como a gente pode perceber, é um conceito muito amplo. E por ser um conceito muito amplo, a gente pode inferir também a questão do aborto natural. Entretanto, o Código Penal ele não irá se preocupar com essas questões. O Código Penal se preocupa apenas com as questões dos abortos provocados, ou seja, realizado por meio de um dolo direto ou eventual. Ou seja, uma mulher que, por exemplo, ela é agredida e é previsível que ela realize um aborto com esse tipo de agressão, mas não se é desejado. Seria um exemplo de dolo eventual. Ou então, quando um agente realiza uma conduta especificamente visando a prática do aborto. A partir desse princípio, a gente pode perceber que o aborto ele é um crime contra a vida, razão pelo qual é fundamental para caracterizarmos como esse crime a existência da vida. Caso contrário, estaríamos diante de um crime, como podemos dizer, como impossível. Bom, superando essas questões iniciais, a gente pode observar as espécies dolosas que são expostas no Código Penal.
No artigo 124, nós temos um caso em que a gestante executa as próprias manobras tendentes à expulsão do feto, e é uma pena de detenção de 1 a 3 anos. No artigo 125 do Código Penal, nós temos a situação de que o aborto é provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante, e temos uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. E é interessante observar que, ao contrário do artigo anterior, nessa modalidade, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Prosseguindo, nós temos o artigo 126 do Código Penal, que consiste no aborto provocado por terceiro, só que com o consentimento da gestante. Temos uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Também, como no artigo anterior, qualquer pessoa poderá ser sujeito ativo do crime. Quanto ao sujeito passivo, é importante fazermos alguma especificação. No sujeito passivo, de acordo com o artigo 126, teremos apenas o feto, já que a gestante vai concordar com a realização do aborto. Ou seja, se ela vir a sofrer lesões de natureza leve, não vai existir essa tipicidade. Entretanto, se as lesões, porventura, forem de natureza gravosa ou de morte, aí existirá uma responsabilidade. É interessante observarmos também que tem esse parágrafo único, que aplica se a gestante não é maior de 14 anos, é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça, existirá a pena de reclusão de 3 a 10 anos. Pode passar para o próximo slide. Bom, temos aqui, no artigo 127 do Código Penal, as causas de aumento da pena. O aumento pode ser de 1/3 até o dobro, 1/3 se as lesões foram de natureza grave, ou o dobro se, porventura, for ocasionado a morte. Pode passar o slide, por favor. Bom, como eu tinha dito para vocês anteriormente, o crime de aborto, ele é um crime que ele é contra a vida, ou seja, todas as suas 3 modalidades, seja do autoaborto, aborto provocado por terceiro com ou sem consentimento, vão ser julgados pelo tribunal do júri, uma vez que a vida é o bem jurídico protegido. É interessante observarmos também que, devido a ser julgado pelo tribunal do júri, temos uma ação penal em todas as modalidades do aborto, de iniciativa pública e incondicionada. Eu coloquei aqui para vocês o artigo 475, porque houve uma mudança recentemente, eu acho que foi em 2008, que afirmou que o julgamento não será adiado, mesmo pelo não comparecimento do acusado. Uma questão muito importante. Pode passar o slide, por favor. Bom, como eu tinha dito para vocês, no Código Penal, a previsão sobre o aborto é estritamente sobre os casos dolosos, sejam eventuais ou diretos. Aí nós podemos nos questionar, e se existe um aborto em um acidente de trânsito? Não vai ser possível a aplicação dos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Mas, no entanto, vai existir a responsabilização do agente por meio do artigo 303 do Código Penal Brasileiro, que vai ser na modalidade culposa do aborto, né? Uma espécie de modalidade culposa. E vamos ter uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e a suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor. Pode seguir, por favor, o próximo slide. Bom, essa situação é bem interessante. Eu trouxe para vocês porque é um caso meio polêmico. É a morte de fetos gêmeos. Existem 3 situações principais. Quando existe o reconhecimento da grávida pela gravidez dos gêmeos, vai existir uma aplicação de pena cumulada, ou seja, ela vai pagar pela soma das 2 penas. Numa segunda situação, quando não existe o reconhecimento da gravidez dos gêmeos, então, no caso, a grávida só vai responder por um único delito. E uma terceira situação, em que o médico, ele percebe a gravidez gemilar, mas não era do conhecimento da gestante. Aí, nesse caso, a gestante, ela vai responder somente por um único delito, e o médico vai ser responsabilizado pelos 2 abortos. Pode seguir, por favor. Bom,
Aqui, por último, nós temos a questão do concurso de pessoas no delito de aborto, ou seja, como exposto nas outras leis do Código Penal, admite-se o concurso de pessoas, ou seja, mais de uma pessoa pode ser culpada por um aborto, e a regra é como exposta no artigo 29, é que todos concorrem para o crime incidir nas mesmas penas, ou seja, por exemplo, um namorado que incentiva a namorada a abortar. Nesse caso, o namorado ia ser responsável pelo artigo 124, que seria punível também pela grávida. Mas existem algumas exceções, que estas que estão no parágrafo 2 do artigo 129, no artigo 29, que se alguns dos concorrentes que participar do crime menos graves, será essa pena aplicada. Seria o caso, por exemplo, de um médico que auxilia uma grávida a realizar o aborto. Nesse caso, a grávida ela ia responder pelo artigo 124 do Código Penal e o médico ia responder pelo artigo 126 do Código Penal. Com isso, eu termino minha fala e termino as questões sobre os abortos puníveis e passo a minha fala para a Kiane. Bom, pessoal, agora eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre os meios abortivos. Seguindo a lógica doutrinária de Genival Veloso, a gente vai trazer os meios tóxicos e os meios mecânicos. É também bem comum vocês poderem encontrar um meio de tóxico medicamentoso, só que ele prefere utilizar a terminologia tóxico porque ele acredita que não existe, de fato, uma substância medicamentosa que vá ocorrer o aborto. Então, ele utiliza por essa determinação, por uma questão mais ampla, né? E vocês vão entender um pouquinho. Então, é meio tóxico e meio mecânico. Nos meios tóxicos, né, o que acontece? Efetivamente, a mulher, ao ingerir esse meio tóxico, que eu vou trazer para vocês quais as formas que aparecem, geralmente, vai ocorrer a intoxicação do organismo materno, consequentemente, vai ocorrer também a placentária, e daí vai ocorrer a morte do feto, do embrião ou a morte ovular. Então, através dessa ligação que a gente sabe que tem entre a mãe e a placenta, esse meio vai chegar no feto. E daí a gente tem duas possibilidades desse meio tóxico, tanto a origem vegetal quanto a origem mineral. Sobre a origem vegetal, eu trouxe para vocês aqui três florzinhas que é muito comum na flora brasileira, e trazendo o recorte para o Brasil, geralmente são as utilizadas pelas mulheres para realizar esse aborto. Então, é a arruda, que é essa primeirazinha aqui amarela, a flor da jalapa também, que é essa florzinha rosa, e o sene, que é esse meio que brotinho amarelo. Então, todas essas três plantas, digamos assim, você consegue encontrar na flora brasileira em abundância, e você consegue, a partir daí, extrair um chá, né, e realizar esse aborto, pela origem vegetal, né. Na questão dos meios tóxicos também, agora, de origem mineral, é possível também, é muito comum utilizar o fósforo, que é essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, o chumbo e o mercúrio. Então, a gente percebe que são elementos químicos pesados, né, que a gente vê muitas mulheres tomando essa frente aí do meio. E, assim, quais são as consequências, né, dos meios tóxicos? Se a gente for analisar, eu trouxe para vocês aqui 4 consequências. Vocês vão perceber que só uma consequência iria, assim, ocasionar o que a mulher esperaria ao tomar ou a ingerir esse tipo de elemento ou chá, que seria a possibilidade 4, quando ocorresse a intoxicação com o aborto e sem a morte da gestante. Porque, se vocês perceberem no slide, eu trouxe mais 3 opções, que a primeira seria a morte da gestante sem identificação do aborto, ou seja, a mulher iria se sofrer a intoxicação e não seria possível identificar o aborto. No segundo momento, ela iria morrer, né, em decorrência desse meio, e seria possível a identificação do aborto. E no terceiro momento, ela poderia ter a intoxicação sem o aborto, mas ela iria
morrer, né? Como as meninas falaram, o aborto seria a expulsão necessária do feto. Então, nessas três possibilidades, a única, digamos assim, que a mulher estaria em desvantagem, por isso assim, acho tão perigoso, tão extremo, violento, seria justamente o quarto, que seria a intoxicação com aborto, e sem a morte da gestante, né? Mas a gente vê que isso já sai por si só numa grande desvantagem. Agora, falando um pouquinho sobre os meios mecânicos, que também é um tipo de meio abortivo, a gente vai dividir entre meios diretos e meios indiretos. Primeiro, para falar um pouquinho dos meios diretos, eu acho importante trazer para vocês as três possibilidades que pode ocorrer o aborto pelo meio mecânico, que seria pela cavidade vaginal, pelo colo do útero e cavidade uterina. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês conseguirem enxergar mais ou menos. A cavidade uterina seria no meiozinho aqui, o corpo do útero seria mais para o lado esquerdo, né? E o colo do útero seria justamente esse final, onde seria a cavidade vaginal, né? Que pegaria essa parte aqui. Então, essas são as possibilidades de se realizar um dos meios diretos. E daí, trazendo para vocês como ocorreria, de fato, esse meio mecânico, na cavidade vaginal, é muito comum as mulheres utilizarem duchas alternadas entre água fria e quente, tamponamentos com gases ou algodão, ou seja, introduzir realmente gases ao algodão e fazer digamos assim, essa repetição, isso na cavidade vaginal, tá? E daí, no colo do útero, é muito comum também as mulheres fazerem a cauterização, a esponja e os dilatadores mecânicos. Já na cavidade uterina, né, que eu acho que trazendo, assim, para o linguajar do dia a dia, das possibilidades, é o que mais choca, né? Porque seria utilizado agulhas de crochê, a gente consegue tangenciar o que seria uma agulha de crochê e qual seria a violência disso no útero da mulher, né? Na cavidade uterina. Aspas de sombrinha, vareta de bambu, tem vários outros métodos, assim, bem rudimentares. Eu acho que quem acompanhou um pouquinho a atual legalização chilena do aborto, né, pelo Chile, viu que muitas mulheres utilizavam lá as aspas de sombrinha e num dos movimentos, assim, de felicidade pela legalização, muitas delas quebraram essas aspas, porque é um método muito comum, né, utilizar aquelas aspas para realizar o aborto. Aí eu trouxe uma imagenzinha da curetagem para vocês, porque muito pode se fazer uma confusão entre a curagem e a curetagem, mas é bem simplesinho. Essa aqui eu trouxe a curetagem, tá? Mas a curagem, ela é aplicada geralmente na genitália feminina e consiste no deslocamento das membranas fetais com o dedo, certo? É algo mais rudimentar, né? Já a curetagem, ele é muito comum no Brasil e eu acho que é um dos métodos mais, eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, é o método mais utilizado pelo aborto, digamos, clandestino, que é justamente essa imagem que eu trouxe para vocês, né? Quem realizou o aborto vai introduzir essa ferramenta e vai realizar a curetagem. Já os meus mecânicos indiretos, eles vão ocorrer de forma extravaginal, né? E vai ocasionar traumatismos abdominais. Aí, como é que se pode fazer isso? É bem mais rudimentar também. Seria com massagens, assim, violentas, digamos assim, compressas no ventre. E também tem a possibilidade do aborto provocado por raio-x, mas isso o Genival Veloso traz que é mais raro, sabe? É mais raro ocorrer esse tipo de aborto pelo meio mecânico. Geralmente, os meios indiretos é mais utilizado pelos traumatismos abdominais. E daí eu trouxe uma das consequências, como eu trouxe para vocês as consequências dos meios tóxicos, eu trouxe um pouquinho das consequências dos meios mecânicos. Os meios mecânicos, eles traz várias muito diversificado, até mais do que o meio tóxico, porque tem muitos meios mecânicos capazes de realizar vários tipos de problemas, assim, na mulher, né? Eu trouxe para vocês as principais, que seriam as embolias gasosas, né? Com a introdução, iria trazer toda essa problemática. Perfuração no útero, né? Como a gente viu, utiliza-se pau de bambu,
aspas de sombria, então isso com certeza faz algum tipo de agressão no útero. O tétano pós-aborto, porque é muito comum utilizar metais, então pode estar enferrujado, e a mulher, a partir do momento que vai realizar esse aborto, a tentativa desse aborto, ela pode, né, acabar tendo tétano após esse aborto e morrer. E trouxe também a gangrena do útero, que é justamente essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, é uma imagem bem chocante, mas seria a gangrena mesmo, assim, só que do útero, né, e consequentemente isso poderia ocorrer a morte ou até a retirada do útero por completo da mulher. Então é isso, agora eu vou passar a minha fala para Laís, para ela falar um pouquinho sobre a perícia do aborto. Pronto. Antes de falar sobre o exame da vítima, aqui esse primeiro tópico introdutório, é importante a gente falar sobre a questão da perícia do aborto como um processo muito delicado e muito complexo, o que exige um cuidado maior por parte do perito, até porque é um momento muito delicado para a mulher, né? Não só sobre o aborto doloso que a gente trata. Então, a gente vai começar a verificar esse exame da vítima, e esse exame da vítima tem por objetivo exclusão do aborto espontâneo, do aborto traumático, trazer essas evidências que provocaram um aborto, qual foi esse meio causador, e fazer exames desses restos fetais, exames histopatológicos desses restos fetais. Mas isso a gente vai desenvolver aqui dentro do tópico exame da vítima, né, dentro de cada ponto. No exame da vítima, a gente vai verificar que não são somente analisadas lesões genitais ou extragenitais, porque também, como eu já falei anteriormente, também se verifica a questão toxicológica, até pela provocação do aborto medicamentoso, através de medicamentos não, através de substâncias químicas, né? E aqui, nesse ponto, aborto recente da mulher viva, é importante lembrar, antes de mais nada, né, para falar sobre o aborto, que ele só vai ser conceituado a partir da gravidez. Então, isso parece muito óbvio, mas se traz, assim, doutrinadores, eles trazem que é importante verificar a gravidez, primeiro, em um primeiro momento, e a partir disso, perceber que o aborto, ele é um parto em miniatura. E que muitas vezes existem modificações genitais, extragenitais, que são muito semelhantes ou até idênticas à mulher que vem a ter um parto propriamente dito, né? E como muitos abortos eles são realizados no começo da gestação, ele ocorre, ele é feito por meio desses medicamentos, por meio dessas substâncias, e muitas modificações, elas ainda não são, essas modificações físicas, genitais, enfim, elas não ainda estão manifestas. E o que é que se faz? Se faz a biópsia da mucosa uterina buscando vilosidades coriais. Essas vilosidades coriais, elas são, como a formação inicial do cordão umbilical, as vilosidades que estão ali para formar o cordão umbilical. Então, eles não vai existir, por exemplo, em vários casos, quando esse aborto é realizado no início da gestação, não vai existir um resto fetal ali que a gente vai verificar que tem um embrião, que tem um feto, né, ali se formando, mas sim uma biópsia daquela mucosa para a procura dessas formações, dessas vilosidades coriais. Outra coisa importante, o exame da genitália, de fato, ela é muito importante também, tá? Dentro dessa biópsia do aborto, porque pode existir edemas nos grandes e pequenos lábios, pode existir
lóquios serossanguinolentos, que são essas perdas de sangue, perda de muco, né, do tecido do útero. E existem ali diversas outras lesões que podem ser utilizadas, podem ser provocadas, inclusive, pelo meio mecânico, como a minha colega anterior já tinha falado, né, sobre os meios mecânicos utilizados aí, agulha de crochê, outras ferramentas que podem provocar muito dano físico. E, além disso, a histopatologia, o exame histopatológico do material ali, do material que pode fluir através desses órgãos, do órgão genital feminino. Ele também é analisado. Agora, no caso aí do aborto antigo em mulher viva, quanto mais antigo esse aborto for, mais é difícil determinar se ele foi um aborto doloso, por exemplo. Porque é muito obscuro perceber esses restos, procurar esses restos de membranas, essas cicatrizes na vagina, que eles não são elementos que podem justificar essa prática do aborto como dolo. Então, quanto mais antigo, mais difícil dessa determinação, né? Agora, sobre aborto recente em mulher morta, aí já vai para a questão da necrópsia, e aí existem alguns recursos que são utilizados para fazer essa verificação e que ela tem que ser recente, tem que ser entre 12 e 16 horas da morte, a partir das 16 horas da morte, que eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso, mas que se verifica existência de lesões, secreções no leito, no colo uterino, dimensões desse útero, como é o aspecto dele, que em vez de ser liso, de ser brilhante, o perímetro, no caso, né? Ele vai ser lacerado, ele vai ser espesso. E, além dessa procura, como eu já falei anteriormente, pelas vilosidades coriais. E aí entra a questão do exame histológico, né? Que ele é fundamental nesse caso. Aqui também se pesquisa a embolia, que foi falada também pela minha colega anteriormente, dessas células trofoblásticas, que são essas no pulmão, enfim, presença dessas células também embolia no coração, que são um conjunto dessas células que envolvem o embrião, né, no processo do desenvolvimento embrionário da blástula, na fase da blástula. E acontece da seguinte maneira: a necrópsia, ela deve ser feita antes da putrefação, como eu já tinha dito, 12, 16 horas após o horário da morte, né, o horário do óbito, que tem que existir a comprovação da gravidez, para existir o aborto tem que existir gravidez, então existe uma coleta da urina, enfim. E a coleta de corpos estranhos ou de material encontrado no interior da vagina e a retirada do material para o exame toxicológico, o exame histológico. Agora, no caso do aborto antigo em mulher morta, aqui tem questões da necrópsia, mas que ele é muito incerto. Por quê? Os resultados, eles são, na maioria das vezes, porque ele acontece antigo. Então, existe uma degradação desses meios que poderiam ser verificados muito maiores. Eles são muito inconclusivos, não se pode determinar com muita, propriamente, o que aconteceu, o dolo, o objeto utilizado, enfim, é bem difícil essa determinação. Agora, nos demais tópicos, de exclusão do aborto espontâneo e do aborto traumático, tem que se verificar, tem que se excluir, de fato, para existir dolo no aborto, tem que se excluir a possibilidade do aborto espontâneo e do aborto traumático, que são causas que não são puníveis. Então, no caso do aborto espontâneo, vai verificar as patologias da gravidez, as patologias maternas. E no aborto traumático, vai se verificar essas lesões que estão existindo aí, essas lesões presentes nesse aparelho, em todo esse aparelho reprodutor feminino.
Agora, no outro tópico de evidências de provocação do aborto, você tem que comprovar que esse aborto ele foi doloso, ele foi por um ato que existe o dolo, e que se verifica duas questões primordiais. A evolução do aborto, como é que a evolução a recorrência das dores, a hemorragia, enquanto também, no segundo ponto, as lesões maternas. As lesões que podem provocar por meios químicos, por meios térmicos e por meios mecânicos. Térmicos naquele sentido naquela possibilidade da utilização de duchas quentes, frias, mecânico, exemplo da agulha de crochê, enfim, químico, de substâncias, na utilização de substâncias. Identificação do meio causador, que é a busca, é fundamental para caracterizar o aborto doloso, propriamente dito, e que perceber qual é esse meio, precisamente qual foi esse meio utilizado na prática abortiva, para não se confundir um aborto traumático, um aborto espontâneo, com um aborto que foi caracterizado a partir do dolo, né? E, por último, nos exames dos restos fetais, se examina o feto, tanto o feto, os restos fetais, eles são levados para exame, o exame histopatológico, quanto quando o feto é eliminado inteiro. Então, além disso, se verifica a determinação da idade desse feto, os elementos que estão ali, que podem ser analisados no próprio feto eliminado inteiro, que se pode diagnosticar se foi uma causa natural ou se foi uma causa violenta. E nesses restos do embrião, desse exame histopatológico, para reconhecer a presença de algum elemento aí que vai caracterizar esse dolo. Então, dessa parte, somente isso, nós ficamos por aqui na perícia do aborto, mas quem vai dar continuidade é a minha colega Júlia. Gente, então, continuando, né, a parte da perícia no aborto, a gente tem que falar sobre os quesitos na perícia do aborto criminoso. E esses quesitos, eles nada mais são do que perguntas a serem respondidas pelo perito, e as perguntas elas serão subdivididas de acordo com a condição da gestante, né, se ela está viva ou se ela está morta. Então, na gestante viva, nós vamos ter 5 perguntas. A primeira é se há vestígio de provocação de aborto, e para responder essa indagação, o perito vai precisar se fundamentar nas modificações deixadas pela gravidez, nas lesões do colo e na dilatação do canal cervical. Outra pergunta é qual foi o meu empregado, né? Porque saber o meu empregado é muito importante para caracterizar o ato doloso. E a terceira pergunta é se, em consequência do aborto, né, ou do meu empregado para provocá-lo, a gestante ela sofreu uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida ou debilidade permanente. O objetivo desse quesito, né, dessa pergunta, é procurar caracterizar a lesão de natureza grave ou gravíssima. Então, é saber se a natureza ela tem característica de grave ou gravíssima. A penúltima pergunta é se havia outro meio de salvar a vida da gestante. E, por último, se a gestante ela possui problemas mentais, né, ou é menor de 14 anos. Essa pergunta ela é feita porque esse tipo de gestante ela não tem capacidade legal de consentir com o aborto, e por isso quem induz ou facilita esse aborto terá uma pena mais grave. Pode aí. Não, pode voltar. Isso. Na gestante morta também vão haver, né, 5 perguntas, que é se houve morte, né, e o perito ele vai ter que responder que sim, obviamente. A segunda pergunta é se a morte ela foi precedida de provocação de aborto. A terceira pergunta é qual foi o meu empregado para a provocação desse aborto. E uma observação importante aqui é que essa pergunta ela deverá ser respondida após a caracterização da lesão. A quarta indagação é qual a causa da morte, né? Então, buscar identificar a causa mortes. E a última pergunta é saber se a morte da gestante sobreveio em consequência do aborto ou do meio empregado para provocar. Então, são essas 5 perguntas nos quesitos, né, na perícia do aborto criminoso. E aí, a gente tem
um esquema, isso nada mais é do que um resumo do que a minha colega Laís falou agora há pouco, que é o laudo médico legal do aborto. Então, é o protocolo. É um esqueminha do que Laís falou, basicamente, né? Então, com isso, quais pontos eles deverão ser observados no laudo médico legal? E qual deverá ser o protocolo adotado? Então, a gente colocou esse esquema para facilitar essa compreensão. Então, primeiro, deve-se comprovar a gravidez, depois, comprovar a existência do aborto, e aqui deve-se observar se foi um aborto em gravidez incipiente, né, ou seja, uma gravidez em estágio inicial, ou foi uma gravidez avançada, ou uma gravidez antiga, como Laís falou anteriormente. Depois disso, a gente tem que excluir a origem patológica ou acidental do aborto. O aborto patológico é aquele causado, né, pela patologia da gravidez ou a patologia materna, e o aborto acidental é aquele causado por traumas físicos ou traumas psíquicos. E após isso, a gente tem que comprovar a prática do aborto através da observância da evolução do quadro, né? Então, se a gestante apresentou dores, se apresentou hemorragias, das lesões maternas, como a Laís também falou, das lesões mecânicas, químicas e físicas, e também provar o mecanismo causador. Tem que se fazer também o exame dos restos fetais e o exame do instrumento suspeito. E, por fim, tem que se comprovar a presença de vilosidades coriais. Pode passar. E aí, gente, para concluir, né, o nosso trabalho, nós vamos entrar em um tema muito complexo, que é a legalização do aborto no Brasil. E, assim, falar sobre esse tema é pensar sobre uma complexidade muito grande de ideias. Então, e, portanto, né, no nosso seminário, a intenção será trazer algumas reflexões sobre o tema, sem, de fato, decidir sobre elas. Então, sem, de fato, a gente realmente concluir, dar a nossa opinião sobre isso. Então, não estamos trazendo aqui, né, a nossa opinião, mas sim trazendo uma abordagem, inclusive, mais filosófica. E a gente pode fazer inúmeras reflexões, mas nós vamos focar aqui em 2 temas centrais, que são se o embrião ele possui direitos e se o embrião possui valor, porque são coisas distintas. E logo a gente vai fazer uma abordagem mais filosófica, né, como eu falei. Então, a primeira pergunta que se faz é se o embrião ele tem direitos, né? E para responder essa pergunta, nós adotamos a tese científica de ser pessoa. Pode passar, Kiane. E para definir se algo, né, ele é portador de direitos, primeiro esse algo ele precisa ser considerado alguém, né? Ou seja, ele precisa ser considerado uma pessoa. E de acordo com a biologia, de acordo com a ciência, só a partir da 14ª semana de gestação é que se tem formado o sistema nervoso do embrião. E, portanto, né, só a partir daí haveria uma pessoa, só a partir daí haveria alguém. E a partir disso, né, nós podemos entender que o embrião, ele não seria considerado alguém, né, mas sim um sujeito em potencial. Ele não seria um sujeito de direitos, já que ele não seria considerado uma pessoa, ele não seria também seria considerado um sujeito de direitos. Ele poderia até ter uma tutela jurídica, né, como tem, mas não seria de fato um portador de direitos. Mas a grande questão aqui é a seguinte: o primeiro trimestre de gestação é uma zona moralmente livre, né? Ou seja, mesmo o embrião não sendo considerado alguém pela ciência, nós ficamos isentos de dilemas morais, dilemas éticos, e a resposta é que não, né? Durante essas 14 semanas, existe aí um dilema, existe aí várias ideias científicas, religiosas, éticas, jurídicas, que vão permear esse ínterim, né? Pode passar, Kenny. Então, a resposta é não, como eu havia falado, e por quê, né? Porque apesar do embrião ele não ser considerado uma pessoa, ele inegavelmente ele possui um valor atribuído. Ou seja, a sociedade atribui um valor a esse sujeito em potencial, a esse vir a ser, né? Essa pessoa futura. E aqui é que reside, de fato, os maiores dilemas quanto ao aborto. Então, o embrião, ele possui valor em 3 vertentes. A primeira vertente é de pessoa em potencial, como eu havia falado, e aqui, sem querer,
né? A gente não tem essa intenção, mas sem querer nós atribuímos um valor a esse sujeito futuro e logo é um valor intuitivo, né? Vem da nossa intuição. E esse valor intuitivo, ele tem sua origem lá no processo em curso da gravidez. Então, o fato de você estar grávida, o fato de você estar sofrendo esse processo, já faz com que nós seres humanos, colocamos um valor intuitivo aí. Outra vertente é a visão religiosa, nós sabemos que existem inúmeras religiões, né? Mas aqui nesse trabalho nós vamos focar no catolicismo, porque é ele o que mais exerce influência aqui no Brasil, nesse tema de aborto. Então, o catolicismo, ele tem a noção de vida como sendo aquele alguém que possui alma, né? Então, quem possui alma, possui também vida. Logo, a gente tem a sacralidade da vida. A vida, ela é tida como divina, e por esse motivo, que na visão religiosa, a vida do embrião é tida como mais importante do que a autonomia que tem a mãe. E esse valor intrínseco do embrião, ele é tão forte na visão religiosa que o valor, ele vai ser equiparado ao direito. Então, nessa visão, o embrião, ele é sim um sujeito de direito. Então, além dele ter um valor, ele tem sim direitos. Por fim, a gente tem a visão religiosa católica, né, influenciando diretamente a nossa legislação brasileira, e uma observação a ser feita é que isso é uma característica bem comum em países que são considerados mais pobres. Por fim, né, nós vamos ter o valor visto através da abordagem de Dworkin. Dworkin, ele vai dividir o valor em 3 tipos: o instrumental, o subjetivo e o intrínseco. O mais importante aqui para a gente no trabalho será o intrínseco. E o valor intrínseco, ele é subdividido em 2, né, que é o incremental e o sagrado, sendo o sagrado o mais relevante aqui para esse debate. Então, um valor sagrado é um valor que ele deve ser respeitado. E aqui temos a abordagem vista através dos olhos dos conservadores e dos liberais. Os conservadores, eles veem o processo natural como um valor sagrado. E, portanto, o processo de gravidez, a gravidez em si, será considerada sagrada. Já os liberais, eles percebem como valor sagrado o incremento cultural, né? Então, eles vão enxergar a autonomia da mãe, a liberdade da mãe como mais importante. Então, basicamente, são essas 3 visões que a gente tem sobre o valor do embrião, e isso, né, essa visão sobre o valor do embrião e sobre o embrião ser um sujeito de direitos, são elementos fundamentais para o debate ali da legalização do aborto no Brasil, que precisam ser levados em conta, né? A gente também pode abordar várias reflexões, como, por exemplo, o que a gente pode fazer para prevenir uma gravidez indesejada, né? Talvez uma educação sexual, talvez alertar melhor sobre os métodos contraceptivos. Enfim, tem várias formas de se falar sobre esse tema, e como eu havia falado, é um tema extremamente complexo, e a nossa ideia aqui foi trazer mais essa visão mais filosófica mesmo, mais jurídica. Então é isso, a gente agradece a vocês por terem assistido o nosso seminário, e a gente se vê na sala de aula. Obrigada.